Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, o nascimento do Filho do Homem. Esta é a segunda lição do trimestre que estamos estudando sobre Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. O texto para leitura em estudo está em Lucas capítulo 2, do verso 1 ao 24, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o nascimento de Jesus. Segundo, circuncisão e apresentação. E terceiro, a infância de Jesus. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, celebrar o nascimento do Salvador prometido. Segundo, compreender que Jesus é Deus feito homem para nos salvar. E em terceiro, compreender a simplicidade do nascimento de Jesus como um gesto de doação completa. E eu sugiro que você faça a leitura desse capítulo 2 completo do Evangelho de Lucas, que somados ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos juntos proclamando a palavra do Senhor. Quero agradecer a você da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, das demais capitais e os demais estados brasileiros, ou de onde quer que você esteja nos acompanhando. Meu muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se preferir nos informar de onde você está nos acompanhando, também terei prazer de respondê-lo. Você pode compartilhar o link com mais alguém e juntos vamos anunciando o Evangelho do Senhor. Na introdução desse comentário, o escritor diz que é bem possível que o capítulo 2 seja a parte mais conhecida e querida do Evangelho de Lucas. Ele permite entrever, enxergar, vislumbrar a infância de Cristo até os 12 anos, pois o resto da infância e juventude é ocultada e não sabemos com precisão o que lhe ocorreu até os 30 anos, que é quando se supõe que o Filho do Homem inicia o seu ministério. Exceto um breve relato do nascimento de Jesus abordado também por Mateus, todo o restante que sabemos acerca do tema é narrado com exclusividade por Lucas. Por isso, mais uma vez, a importância de você ler todo esse capítulo 2. Primeiro tópico, o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, verso 1 ao 20. Jesus teve um nascimento humano, uma genealogia humana, qualificando-se assim como perfeito mediador entre Deus e os seres humanos. Primeiro subtópico, o decreto de César. Lucas capítulo 2, verso 1 ao 3. Lucas informa que nos dias próximos ao nascimento de Jesus, César Augusto publicou um decreto convocando todos ao recenseamento. Esse recenseamento, segundo o escritor, diz que sugere o registro do nome de cada cidadão, da sua idade, posição social, do nome da esposa, dos filhos, do patrimônio, da renda, com o objetivo de calcular os impostos. Alguns historiadores chegam a dizer que esse recenseamento e alguns papiros encontrados no Egito traziam o título de recenseamento familiar, portanto, era para aquela família. E cada homem, então, se dirigia à localidade onde era conservado o registro da sua família paterna. Então, se dirigia a esse lugar para fazer o recenseamento. E o escritor vai dizer que Deus usa esse censo para levar José e Maria a percorrer quase 130 quilômetros de distância entre Nazaré e Belém. Alguns historiadores chegam a dizer que eles chegaram a caminhar 4 dias para chegar nesse local, fazendo assim com que se cumprisse a profecia anunciada por Miqueias, no capítulo 5, verso 2. É bom lembrar que no livro de Isaías, capítulo de número 7, verso 14, está escrito de que a virgem conceberá, ela dará à luz a um filho, o seu nome será Emanuel, que ele vai restaurar a nação de Israel.
Na aula anterior nós até falamos sobre isso, de que em Israel muitas donzelas, muitas virgens se preservavam, se cuidavam, esperando o dia do seu casamento para se entregar ao seu esposo, aguardando que ela poderia ser essa bem-aventurada que seria a mãe do Salvador, do libertador do seu povo. Miqueias diz que ele vai nascer em Belém de Judá, numa cidade simples, uma cidade Efrata, pequena, mas é lá que vai nascer. Mas a pessoa que foi encontrada para ser a mãe do Salvador, com as qualificações que o Espírito Santo olhou e viu que esta era a pessoa que tinha todas as qualidades espirituais que o pai estava querendo, foi encontrada lá em Nazaré. Mas aí como é que fica o cumprimento da profecia? Exatamente o que nós estamos vendo. César Augusto então faz um recenseamento, com isso faz com que todas as pessoas que estão em outros lugares vá até a sua cidade. Lá vai José para a cidade dos seus pais, para a terra dos seus pais, levando a sua esposa, e lá então cumpre-se o dia dela dar à luz. E é exatamente em Belém, cumprindo a profecia de Miqueias, que vai nascer o Salvador. Miqueias capítulo 5, verso 2. A conclusão desse ponto diz que nós precisamos louvar a Deus, louvar ao Senhor, pois os seus planos não podem ser frustrados. É o que nós aprendemos logo nesse primeiro ponto do comentário. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Segundo subtópico, o menino nasceu. Capítulo 2, verso 4 ao 7. De maneira singela, Lucas relata o episódio mais importante da história, o nascimento do Salvador. Esse fato ganha dramaticidade pela informação de que não havia lugar para eles na hospedaria. Imagina que José caminha 130 quilômetros, aproximadamente a distância entre Nazaré e Belém, 4 dias aproximadamente de viagem também, sua esposa grávida já no mês de dar à luz, nos dias de dar à luz, e chega em Belém e não encontra lugar. É possível que ele tivesse andado em vários lugares, procurando um lugarzinho para que ele pudesse ficar no conforto com a sua esposa. Segundo historiadores, as instalações que se ofereciam aos viajantes eram muito primitivas. Os viajantes levavam suas próprias comidas e tudo que outorgava o hospedeiro era forragem para os animais e fogo para que alguém pudesse cozinhar, fazer a sua comida. Quando ele fala de forragem para os animais, ele está se referindo a pastos, um lugar onde você pudesse chegar na hospedagem, deixar o seu animal lá e ele fica lá, ter comida para comer durante os dias que você ali estivesse. Era tudo que eles ofereciam. A simplicidade era muito grande. Eram os dias muito primitivos ainda. O escritor diz que o Filho do Homem poderia vir em majestade real, nascer em um palácio com poder e autoridade. Mas ele se fez o mais pobre dos seres humanos, pois nasceu em um estábulo envolto em faixas. O escritor ainda diz mais que o lugar era ao mesmo tempo o mais humilde e o mais sagrado. Por que essa palavra mais humilde e o mais sagrado? Cumprindo a profecia lá de Miqueias, capítulo 5, verso 2, quando ele diz que ele nasceria em Belém da Judéia. E tu, Belém, Efrata, pequena demais entre as demais cidades, mas de ti sairá aquele que há de guiar o seu povo. Ou seja, esse é o significado do que o escritor está dizendo. Nasceu numa simplicidade, mas um lugar sagrado, porque ali está nascendo o Salvador do mundo. O profeta havia predito, esse é o fato central de toda a história, o nascimento do meu, do seu, do nosso Salvador. Terceiro subtópico, os anjos e os pastores. Capítulo 2, verso 8 ao 20. O escritor diz que era comum o nascimento de um filho de um rei fosse celebrado com festividades públicas, mas
O anúncio do nascimento do príncipe da paz foi feito a um grupo de pastores em meio à noite e de modo esplendoroso por um anjo e corais celestiais. E o texto diz que esse anjo não anuncia esta mensagem aos poderosos fariseus, aos saduceus, aos escribas, mas ele anuncia a humildes pastores, a pessoas que abrem mão do conforto do seu lar, da sua casa, para cuidar dos seus rebanhos, estão ali durante a noite, talvez dando a vida pelo seu rebanho. O escritor diz, portanto, nada mais apropriado que o anúncio do nascimento do Cordeiro de Deus, o bom pastor, fosse inicialmente feito a pastores. O anjo tranquilizou os pastores a fim de que pudessem escutar a mensagem. Qual era a mensagem? Não temais. Por que essa palavra não temais? Imagina eles ali na calada da noite, cuidando dos seus rebanhos ali, quem sabe quase querendo dormir. E de repente um anjo chega bradando com uma voz, um coral celestial começa a cantar em alta hora da noite. Com certeza o pavor começa a bater no coração desses pastores, mas o anjo os tranquiliza dizendo, não temais. As mesmas palavras que o anjo bradou para aqueles pastores, esta palavra continua bradando ainda nos nossos dias, ainda hoje. Esta palavra continua bradando a alma perturbada, não temais. E que possamos anunciar também para os nossos irmãos, para os nossos alunos, para aqueles à nossa volta, quando percebermos essa situação do desânimo, do medo, do pessimismo, do abatimento. Não tema, irmão. Existe um Senhor que venceu por nós. O Evangelho ensina as pessoas a não terem medo, uma vez que lhes oferta razões para não temer. A mensagem daquele anjo é a seguinte, eis que vos trago nova de grande alegria que será para todo o povo. Não era simplesmente para aquela comunidade de Belém. Alcançou a mim, alcançou a você, alcança a nós, alcança a todos nós. Lembremos ser o Evangelho acima de tudo, boas novas do perdão, gratuito, ofertado pela graça de Deus, trazendo grande alegria a todos os povos. Esta é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é o anúncio daquele que vem trazendo paz, daquele que vem irradiando, daquele que vem para implantar o seu reino. Esse é o Evangelho do reino de Deus, do Filho de Deus. Lucas relata isso no capítulo de número 9, verso 58, de que ele é o Filho do homem. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. E Lucas está falando desse Evangelho, desse Filho do homem. É lastimável a ideia de que o Evangelho torna as pessoas tristes, sombrias. Cristo veio para que as pessoas tenham alegria, para que as pessoas tenham vida abundante. Esta é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não transforma ninguém para ser uma pessoa triste. O Evangelho transforma as pessoas para ser uma pessoa viva, uma pessoa que tem vida abundante, uma pessoa que tem alegria. Esta é a mensagem do Evangelho. Neste mundo confuso, Deus é glorificado e seus filhos têm paz no coração. Cumpre-se neles a palavra do coral angelical. Qual é ela? Eis que vos trago novas de grande alegria. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Esta é a mensagem do Evangelho que nos alcançou. É a mensagem que o anjo anunciou aos pastores. Alcançou a mim e alcançou a você. Glória a Deus. Fomos alcançados pela mensagem do Evangelho e por isso nós precisamos anunciar com alegria esta vida. Anunciar com alegria esta abundante vida que o Senhor nos deu. Segundo tópico, circuncisão e apresentação. Versos 21 ao 38. Sobre a primeira infância de Jesus, há 3 importantes acontecimentos relatados com exclusividade por Lucas. Primeiro, sua circuncisão em Belém, ao 8º dia de idade, quando o seu nome foi oficializado. Segundo, sua apresentação no templo após os 40 dias de idade. E terceiro, os louvores de Simeão e Ana. Primeiro subtópico, consagração de Jesus, verso 21 ao 24. Fica claro que Jesus mesmo, sendo Filho de Deus, nasceu sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei e foi, portanto, sujeito às exigências da lei. Disse Paulo aos Gálatas no capítulo 4, do verso 4 e verso 5. Esta palavra, nascido sob a lei,
é porque ele cumpre as exigências da lei. E o que a lei dizia? No livro de Levítico, capítulo de número 12, diz que se uma mulher conceber e tiver um filho varão, será imunda por 7 dias. No 8º dia se fará a circuncisão desse menino e ela ficará mais 33 dias sem ir ao templo, sem ir ao santuário, sem ir à casa do Senhor. Já no livro de Êxodo, capítulo 13, verso 2, diz que esse filho varão que abre a madre da mãe, esse primogênito, em todo Israel, era mandamento do Senhor que ele seria consagrado ao Senhor, seria do Senhor, tanto de homem quanto de animais. O que abre a madre é meu, diz o Senhor. Por isso, o escritor diz que Jesus cumpre tudo isso, cumpre toda a lei. E para que isso, meus irmãos? O escritor Paulo aos Gálatas, quando ele fala sobre isso, no verso 4, ele diz que Cristo removeu a lei como suposto meio de transmissor da vida para todos nós. O que é isso? É que a lei era o suposto meio de transmissor de vida. Jesus, então, remove. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. E quando a gente olha para esse verso de número 5, que o escritor Paulo fala aos Gálatas, ele diz que esse propósito de Deus, de Jesus cumprir toda a lei, foi para remir os que estavam debaixo da lei. Ele nos livrou dos seguintes itens da lei. Quais são eles? Suas exigências, segundo sua maldição, a maldição da lei, ele nos livrou dela. Ele também nos livrou dos sistemas religiosos da lei. Ele também nos livrou da mesma lei como guia moral ou método de santificação. Ele também nos livrou. E o escritor diz que como filhos agora somos transformados segundo a sua imagem e não mais segundo a lei. Por isso que o escritor diz que ele vem e cumpre toda a exigência da lei. Na sua consagração, tudo que a lei estava determinando, ele cumpre tudo. José leva ao pé da letra para que Jesus cumprisse toda a lei em nosso lugar. E agora ele remove de que não é mais a lei que me santifica, não é a lei que me leva mais à presença de Deus como forma de salvação, tá, irmãos? Não é a lei como forma de salvação que me apresenta diante de Deus, e sim o próprio Filho de Deus que assume o meu lugar, que remove, e agora é através dele e não através da lei que eu posso chegar na presença de Deus. Segundo subtópico, o Cântico de Simeão, 25 ao verso 35 desse capítulo 2 de Lucas. Estamos agora diante do último cântico narrado por Lucas sobre o nascimento de Jesus. Ele já falou sobre Maria, quando canta minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ele já falou da forma como João Batista também se alegrou diante de Deus, da forma como Isabel também exaltou o Senhor. Zacarias, que ficou mudo e quando ele falou também exalta ao Senhor. O escritor já falou agora do anjo que anuncia aos pastores, do coro celestial que canta. Agora ele vai falar de Simeão. Por que é tão importante esse homem chamado Simeão na história também? Lucas, ele é o único evangelista de todos os 4 evangelhos que fala sobre esse episódio. Por quê, pastor? Porque Simeão era um homem temente a Deus, um homem que estudava as escrituras sagradas. Alguém diz que ele era muito familiar de Gamaliel, que instruiu Saulo de Tarso. O seu vínculo familiar era muito próximo. E ele estudava todas as profecias, possivelmente as profecias de Isaías, de Miqueias, de Daniel, esperando que o Salvador viesse. E por ele ser esse homem temente a Deus e buscar a Deus, Deus falou ao seu coração que ele viria, que ele haveria de ver esse Salvador, que ele haveria de ver esse restaurador de Israel. E ele tinha essa convicção, essa esperança, mesmo já avançado em dias, ele tinha essa convicção. E um belo dia lá está Simeão no templo e lá se vem inteirando Jesus 40 dias de vida e vem para ser apresentado no templo. E quem está lá? O velho Simeão.
E quando ele pega Jesus nos braços, ele olha e diz assim, ó Senhor, ele sente ali o vibrar de Deus. Está aqui a profecia, o cumprimento de toda a profecia, por tudo que já tinha se ouvido. Agora ele diz, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram o Salvador. Simeão, na verdade, ele canta ao Senhor, o louvor de Simeão, e evidencia que Jesus é o Salvador para todos os povos. Simeão não está cantando dizendo, olha, chegou o meu Salvador, não, ele está cantando dizendo que o Salvador chegou para todas as nações, para todos os povos. É importante observar que também evidencia a missão salvadora de Jesus a partir de seu povo. Israel veria a glória no seu sentido mais claro quando reconhecesse o Filho de Deus em meio ao povo. Israel veria isso, mas o escritor diz que a luz de Cristo irradiaria para todas as nações a partir da igreja. Porque Israel não tinha, os judeus não tinham valorizado, a igreja ia irradiar essa mensagem do evangelho a todas as nações. Portanto, certamente, o cântico de Simeão é, acima de tudo, uma revelação missionária. Por fim, o cântico de Simeão evidencia que a paz estava sendo renovada pela esperança do nascimento daquela criança que ele segurava em seus braços. A mensagem de Simeão, o canto de Simeão, traz para nós, irmãos, também essa alegria, essa convicção de que ele é revelado pela palavra de Deus. A palavra de Deus se cumpre nos seus dias e ele pode profetizar dizendo, chegou a salvação para todos os povos, eu e você incluso nisso também, alcançados por esse evangelho que anuncia o Filho do Homem. Terceiro subtópico, a profetisa Ana, capítulo 2, verso 36 ao 38. Lucas agora acrescenta as ações de graça de outra representante da religião judaica. Nada mais se sabe a respeito dela, senão aquilo que lemos nos versos 36 e 37. Foi um período de 400 anos que não tinha profecias para Israel. Mas esta mulher, ela é uma profetisa. E tudo que se sabe dela é que ela é uma pessoa remanescente da tribo de Aser, que conservou a sua genealogia depois do exílio da Babilônia. Ela fora casada durante 7 anos, depois o seu marido morreu. Agora ela já tem 84 anos quando o Salvador nasceu. E o que nós extraímos como aprendizado da vida de Ana, da profetisa Ana para nós, é que o autor evidencia que Ana não deixava o templo, comparecendo constantemente nos atos religiosos. Se era no jejum, convocada para jejuar, ela estava lá. Se era convocada para oração, ela estava lá. Se era convocada para qualquer uma prática que podia ser individual ou comunitária, Ana estava lá junto do povo para celebrar, para buscar a presença de Deus. Mesmo que fosse no coletivo ou individual, ela estava sempre pronta para estar no templo buscando a presença do Senhor. A atitude de Ana deixava transparecer um coração alegre e transbordante da profetisa, que não se continha anunciando o Messias aos que aguardavam a sua vinda. Ela anunciava para todos que o Messias chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Era transbordante a sua alegria. O escritor conclui esse ponto dizendo o seguinte, que Deus nos dê um coração transbordante da sua graça como o de Ana, que possamos ter esse coração, esse sentimento, essa vontade de cada dia servir e servir melhor na obra de Deus e não desacreditar nas suas palavras, nas suas promessas que tem para todos nós. Terceiro tópico, a infância de Jesus, versos 39 ao 52. Primeiro subtópico, o regresso a Nazaré, versos 39. Lucas completa essa parte da sua narrativa com a volta de José e Maria para Nazaré. Ele destaca que a infância de Jesus, apesar de não termos um relato completo do que houve desde a sua infância até os 12 anos, ele parece que esse momento
Lucas não se preocupa muito de registrar o que acontece nesses anos. Já o versículo 40, ele já abrange um intervalo desses 12 anos que o menino Jesus cresceu e fortaleceu-se em espírito e foi cheio de sabedoria, diz o escritor. Tanto sabedoria quanto graça de Deus estava sobre ele. O escritor diz que Jesus foi ao mesmo tempo filho de Deus e filho do homem. Quando dizia filho de Deus, Jesus se referia à sua divindade. Mas quando ele falava filho do homem, ele referia-se à sua humanidade. Por isso a Bíblia sempre vai mostrar Jesus falando filho de Deus ou filho do homem. Segundo subtópico, o menino entre os doutores. Versos 41 ao 50. No verso 46, está um relato de que eles estiveram na festa, que era a festa da Páscoa, e os judeus todos tinham a obrigação de ir nas grandes festas em Jerusalém. E o texto diz que caminho de um dia, e a sua mãe dá falta de Jesus. Começa a procurar entre a família, entre os vizinhos, pois Jesus era um menino que tinha uma boa familiaridade, ele tinha um bom relacionamento com todas as pessoas gostavam dele. E ela então não se preocupava, até porque Jesus nunca tinha feito isso. Sempre estava sempre pronto, sempre junto, sempre perto. Mas nesse dia não. O dia tinha terminado e ela procura desesperada e não encontra. Volta para Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, o texto diz, esse verso 46, que eles procuraram Jesus por 3 dias, já desesperados. Imagina, naquele tempo, como seria. E aí, de repente, bate uma luz. Será que ele não está no templo? E lá se vão para o templo. E quando chega lá no templo, o texto diz que Jesus estava entre os doutores da lei, ouvindo, sendo interrogado, mas também interrogando os doutores, de igual para igual, sem deixar nada a desejar. É lógico, Jesus aqui já tem 12 anos, já é a idade de um bom judeu ter todo o conhecimento da palavra de Deus, e Jesus está lá, discutindo entre eles, fazendo pergunta à altura, sem deixar ou sem titubear diante deles. E a sua mãe chega nessa hora, talvez com uma pergunta meio discreta, coração já um pouco aliviado agora. Meu filho, por que você fez isso? Por que você não avisou? E sabe qual é a palavra de Jesus para a sua mãe? É a seguinte: não sabeis que me cumpre estar na casa de meu pai? Vocês não sabem que esta aqui é a casa do meu pai e cumpre-me estar aqui na casa dele? Aos 12 anos de idade, Jesus estava ciente que, portanto, na condição de filho de Deus, e que, portanto, tinha uma missão a cumprir, logo nada mais natural que fosse ele encontrado na casa do Pai. Então, à luz da palavra de Deus, ele estava sentado no meio dos doutores, ouvindo e os interrogando. Lembra que desde o começo do capítulo nós estamos falando de que Lucas está escrevendo um livro para consolidar um discípulo? Pois isso. O que Lucas está mostrando, toda essa narrativa, é para fazer com que o seu discípulo chamado Teófilo tenha todo o conhecimento do nascimento, da infância e do crescimento de Jesus, da forma como ele é o Filho de Deus, enviado de Deus para restaurar o povo para Deus. Terceiro e último subtópico, e crescia Jesus. Lucas 2, 51 e 52, o texto diz que crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Verso de número 52. O menino Jesus crescia fisicamente, mas também espiritualmente e inteligentemente. Mesmo criança, o escritor diz que o seu agir, o seu proceder, o seu falar eram sábios. As suas palavras tinham palavra de sabedoria, bem refletidos, sempre os seus comentários e também muito apropriados em cada momento. Que possamos instruir todos aqueles que estão sob os nossos cuidados, que as suas palavras devam ser palavras bem refletidas, palavras apropriadas no momento certo,
Jesus tinha excelentes dons e era cheio de sabedoria, o que significava que, desde cedo, era temente a Deus, guardava seus ensinamentos na exata medida que sua maturidade ainda infantil lhe permitia alcançar. Provérbios capítulo 1, verso de número 7, o escritor diz que o temor do Senhor é o princípio da ciência, é o princípio do conhecimento, é o princípio do saber temer ao Senhor. E nós precisamos, cada dia, desse temor na nossa vida, mas também de instruir, de ensinar as pessoas que estão à nossa volta para que aprendam isso. Quer ter conhecimento, quer dominar o conhecimento, a ciência da palavra de Deus, o princípio é temer ao Senhor. O Filho de Deus cresceu como qualquer criança. No verso de número 40 e 52, eles transmitem a mesma ideia. Declaram que Jesus crescia espiritualmente, fisicamente. Este fato, meus irmãos, está comprovado na visita ao templo. Quando Jesus foi ao templo, fisicamente era um menino de 12 anos. Quando você olha para o texto dizendo, e ele crescia fisicamente quando ele está no templo, qual era o tamanho dele? Será? É só você avaliar. Ele era do tamanho de um menino de 12 anos. Talvez algum mais crescido um pouquinho, outro menos crescido. Mas para você ter uma noção qual era o tamanho dele quando ele estava lá debatendo entre essas autoridades, do tamanho de um menino de 12 anos. Mas deixou atônito os estudiosos pelo grande conhecimento demonstrado acerca das Escrituras. Viu? Então nós podemos também pensar de que os nossos filhos, os nossos alunos, as nossas crianças na escola dominical, eles precisavam, pastor, mas ele só tem 12 anos. Pois é, com 12 anos ele já debatia entre os doutores. É possível isso, pastor? Sim, é possível. Hoje nós temos uma escassez. Por quê, pastor? Porque nós não nos preocupamos mais de ensinar a palavra de Deus. As escolas dominicais, como é que estamos com nossas crianças? Talvez na escola dominical um momento só de brincadeira, só de lazer. E o ensinamento da palavra de Deus. E lá em casa, os pais. E lá na nossa casa, no convívio da nossa família, no sentar da nossa mesa, o que é que nós estamos ensinando? Pois é, Jesus crescia em graça, em conhecimento, em sabedoria, e com 12 anos ele já sentava entre os doutores e não deixava a desejar a ninguém. Eu finalizo dizendo o seguinte, ele também crescia espiritualmente, possuía o testemunho íntimo de que era filho de Deus, o Messias esperado. Que Deus nos abençoe, queridos. A aplicação pessoal diz que o Filho de Deus, Criador e sustentador de tudo, veio ao mundo e sequer houve um lugar para ele na estalagem. Mas o escritor faz uma pergunta para nós. Há lugar para ele em sua vida? Essa pergunta ele fez para mim, faz para você, faz para todos nós. E que possamos fazer também para aqueles à nossa volta. Há um lugar em nós para essa presença gloriosa de Deus? Que possamos, à luz desse comentário de hoje, saber de que o nosso testemunho precisa ter essa presença de Deus, como falou ele aqui. Espiritualmente possuía o testemunho íntimo de que ele era filho de Deus. E que possamos ter esse testemunho também na nossa vida, de que nós estamos transmitindo o Evangelho que trouxe salvação para todos aqueles que estão à nossa volta. Espero poder ter contribuído, querido irmão, querida irmã, com você mais uma vez. E se assim o Senhor nos permitir, estaremos de volta no próximo comentário e até lá, avançando pela fé.